Olá, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula da semana de Excel. Agora sim nós estamos na nossa reta final. Legal demais, né? Então, você sabe, eu sou Geraldo Alvarenga e estou aqui muito feliz por estar cumprindo a minha missão, porque eu cumpri a minha missão que eu prometi para vocês, que eu ia mostrar muita coisa bacana essa semana, e eu vou acabar mostrando mais alguma coisinha hoje ainda, mas eu estou muito feliz porque até agora o resultado tem sido excelente, tá? Se por acaso você apareceu aqui de repente, porque você foi convidado de última hora, alguém te avisou, cara, preciso de ver o negócio que está acontecendo lá, está rolando uma semana de Excel espetacular, você apareceu aqui agora. Então deixa eu te falar o que é que você faz. Ou se você também não apareceu agora, mas você não fez ainda, você assiste primeiro ao vídeo número 1, ao vídeo número 2, ao vídeo número 3, tá bom? Se você não fez isso, eu te recomendo, faça. Não assista esse vídeo sem ter assistido o primeiro, o segundo, o terceiro, que aí você vai entender muito bem a sequência do trabalho que a gente está apresentando aqui, tá bom? Então, eu estou aqui com o meu teleprompter, né? De vez em quando eu dou uma olhadinha ali, não se assuste, para poder não esquecer de falar as coisas importantes para você, do que está rolando nessa semana de Excel, que é um evento muito sensacional que a gente criou. Legal? Então, eu já estou preparado para começar a nossa aula. E você? Já está pronto? Deixa eu te lembrar o que a gente vai fazer, tá? Você vai desligar o teu celular, vai desligar o WhatsApp, vai desligar a TV, vai ficar focado aqui no nosso assunto, né? Um vídeo aí de 30 minutos, 40 minutos no máximo, entendeu? E você vai aprender muita coisa bacana. Então, consuma esse tempo, invista esse tempo no seu aprendizado, cara. Você vai curtir demais o que nós temos para mostrar hoje, tá? Até porque hoje é o tema favorito meu. Então imagina como é que eu não estou empolgado para falar deste tema, que é como fazer o Excel trabalhar por você e para você. Ou seja, ao invés de você ficar fazendo coisas no Excel o tempo todo, ficar lá trabalhando, rola a tela para cá, rola a tela para lá, aperta, copia, cola, salva, abre. Não. Você vai apertar botões e o Excel vai fazer as coisas que você quer que ele faça, e ele vai fazer muito trabalho por você, tá bom? Como é que ele faz isso? É através do VBA. Então, o que é o VBA? O VBA é uma sigla que significa Visual Basic for Applications, que é uma linguagem de programação da Microsoft, desenvolvida junto com o Excel e que fica dentro do Excel. Você não precisa comprar um software separado, nada. O VB faz parte do Excel, ok? É uma ferramenta do Excel, assim como tem a função soma no Excel, tem o VBA no Excel. Tá legal? Então o VBA é muito bacana. Deixa eu contar para vocês uma história de como é que você trabalha com VBA. Você trabalha com VBA de três maneiras. VBA gravado, VBA otimizado e VBA escrito. Então eu vou te contar uma história de cada um, você vai entender. Quando eu comecei a trabalhar com VBA gravada, mais de 10 anos atrás, foi assim. Eu tinha uma escola, né, como eu já falei nos vídeos anteriores, você vai lembrar disso, e eu tinha professores, e me chamou uma empresa lá a antiga Tritec Motors, me chamou lá para desenvolver para eles um sistema, ou melhor, arrumar um sistema que eles tinham desenvolvido, que alguém tinha desenvolvido lá dentro da empresa, e a pessoa tinha ido embora da empresa, e o sistema tinha macros. E eu levei comigo um professor que sabia macros. Então eu falei, se você sabe macros? Ele falou, sei, então vamos lá comigo, vamos. Vamos lá, fizemos uma reunião com o pessoal. Foi bacana, o pessoal aprovou, nós fizemos uma proposta de projeto para eles, legal, aprovado, começamos semana que vem, segunda-feira, bacana. Chega segunda-feira, quem disse que eu acho o sujeito? O meu professor, ele simplesmente sumiu. A verdade é o quê? Eu, para mim, acho o quê? Que ele não sabia VBA e falou que sabia. Na hora que o calo dele apertou, ele desapareceu, cara. O que eu tive que fazer? Eu já tinha assinado um contrato com os caras, eu não tinha mais como escapar. Como eu já tinha trabalhado com programação e análise há muito tempo lá no banco, eu fui e peguei aquele negócio meio na louca, né? Mas, cara, você sabe que eu consegui resolver todo aquele trabalho, nós implantamos o sistema, eu aprendi bastante coisa analisando o VBA que já estava desenvolvido, né? E melhorando ele. Então foi minha primeira experiência, eu comecei assim com o VBA, gravando macros. Segunda história, passou ali para os anos 2006, 2007, depois que eu tinha fechado a minha escola, que eu estava trabalhando por conta, eu comecei a desenvolver bastante mais trabalhos com mais empresas e tal, e comecei a me considerar um cara que entendia muito de Excel e VBA. Aí eu falei, vou montar um site Excel Expert. Aí eu comprei o domínio.
que eu fiz depois? Comprar um domínio .com.br? Quem compra .com.br compra o .com. E eu resolvi comprar o excelexpert.com. Que dúvida, né? Já tinha dono? Quando eu cheguei lá, já tinha dono e já fazia tempo. Eu entrei no site do cara, que é o Paul Wright, lá dos Estados Unidos. Achei o site dele muito bacana, ele fazia consultoria de Excel, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para ele, um e-mail, e ele me respondeu em 2 horas. E ele me respondeu assim: você é um especialista em Excel? Por que você não trabalha comigo então? E eu comecei a trabalhar com ele, sabe? Foi muito legal, ele passava trabalhos para mim pela internet, a gente conversava pelo Skype e tal, por e-mail, e comecei a desenvolver. E ele começou a me dar uma série de dicas, ele me deu como é que você melhora as macros que você grava. Foi o grande aprendizado que eu tive com o Paul. Ele me ajudou muito, foi um cara muito bacana. E quando ele começou a me mostrar aquelas coisas fantásticas que ele fazia, eu fiquei encantado. Aí eu falei com ele: pô, me diz uma coisa, cara, onde é que você aprende esses negócios bacanas assim? Aí ele falou: cara, tem um livro aqui nos Estados Unidos chamado Power Programming, do John Walkenbach. O cara é chamado aqui nos Estados Unidos de Mr. Excel. Imagina quem é essa figura, tá legal? Eu falei: não tenho dúvida. Imediatamente entrei no site do Amazon Books e comprei o livro. Chegou lá na minha casa daqui uma semana aquele monstro daquele livro, 1000 páginas em inglês, sobre VBA. Eu fiquei encantado, cara. Eu lia tanto aquele livro que eu não conseguia parar de ler ele. E eu às vezes levava ele para o meu quarto antes de dormir e ficava lendo aquele livro pesado, né? Que era livro mesmo de papel. Depois eu consegui um exemplar dele na internet e tal, bacaninha, um e-book, legal. Mas, cara, é fantástico o que o VBA pode fazer. É um negócio incrível. E o que é mais incrível, que eu acho o mais incrível de tudo, é que qualquer pessoa com boa disposição aprende VBA e faz o VBA funcionar. Tá legal? Outra coisa que eu aprendi nessa época foi o quê? Que quando eu desenvolvo trabalhos de VBA num determinado sistema, quando eu tenho um outro sistema parecido, eu posso usar aquela mesma estrutura que eu desenvolvi para um sistema para outro. Então eu criei um negócio chamado biblioteca de módulos, onde eu fui guardando todas as minhas macros, tá? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, você está preparado? Porque eu já estou preparado. Nós estamos agora falando então sobre VBA, tá legal? E nós vamos, para variar, vamos fazer o seguinte: nós vamos falar em cima de um estudo de caso, em cima de um exemplo. Aliás, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei na aula passada. Então, se você não assistiu a aula passada, de novo, volta lá, cara, assiste a aula passada, assiste o vídeo número 3, que você vai entender muito melhor esse vídeo número 4. Ok? Tá pronto? Então vamos começar. Depois a gente se fala, no final a gente volta a falar de um outro assunto muito importante, tá? Então vamos para a nossa aula de hoje, automação. Como fazer o Excel trabalhar por você usando o nosso recurso do VBA. Legal? Eu estava usando aquele estudo de caso da lanchonete, lembra dele? Então, e eu tinha uns botões aqui que eu apertava e acontecia alguma coisa. O que é que eu fiz? Eu tirei daqui aqueles botões, tá? Para a gente poder trabalhar e você ver como que eu trabalho, como é que eu crio as coisas que estão por trás desses botões. Então, se eu apertar esse botão aqui agora, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu tirei as macros daqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou gravar a macro para você ver como é que você grava uma macro no Excel. Qual é a macro? A macro que limpa esse pedido. Repare o seguinte, alguns detalhes importantes sobre esse pedido aqui. Se você vier aqui na guia revisão, você vai notar que ele está protegido. E eu vou deixar ele protegido porque é uma segurança que a gente tem que fazer num formulário que vai ser digitado. Entenda assim, o nosso amigo Zezinho, que vai trabalhar aqui, ele só pode trabalhar neste pedaço do formulário, tá? Você vai reparar uma coisa interessante. Eu clico aqui, olha, tudo bem. Quando eu clico aqui não acontece nada. Por quê? Porque essa área do formulário está protegida, essa área aqui está liberada. Isso é uma questão de segurança que a gente faz. Tem algumas aulas que a gente já fez, que você pode assistir lá no YouTube e tal, que explica como faz isso. Não vou entrar nesse mérito agora. O que eu vou entrar agora é como que eu faço uma macro para limpar esse pedido. Então vamos preencher esse pedido de qualquer maneira. Assim, o cara lançou um item aqui, lançou outro ali, certo? Colocou uma quantidade aqui, colocou uma quantidade aqui, tá ok? Gerou o pedido. Eu quero fazer o próximo pedido.
E eu só quero, vamos supor que esse pedido aqui o cara desistiu dele, pediu, mas não levou. Então eu tenho só que limpar esse pedido, bacana? Então eu vou limpar esse pedido, eu vou gravar um procedimento que limpa o pedido, que é aquilo que nosso amigo Zezinho ia fazer toda hora, o tempo todo, um trabalho repetitivo, cansativo e inútil. Então esse trabalho repetitivo e cansativo, você diz para o Excel assim, olha, faz para mim, vai. Então ele faz. Como que você faz isso? Você vem aqui na guia desenvolvedor, aí você vai falar para mim assim, cara, não brinca comigo, né? Eu não tenho essa guia aqui no meu Excel. O meu Excel acaba aqui na exibição. Ah, bom. Essa guia desenvolvedor é para quem trabalha com macros, mas é muito simples colocar ela, tá? Deixa eu mostrar para você. Você vem aqui no menu arquivo, aqui na guia opções do Excel, você escolhe lá personalizar a faixa de opções, tá aqui. E aqui você tem a guia desenvolvedor, tá ok? Você só habilita a guia desenvolvedor aqui e está feito. Bacana? Então você tem a guia desenvolvedor agora. Agora você é um cara desenvolvedor de sistemas em Excel. Olha que chique. Muito bom. Então, agora eu vou apertar este botão, gravar macro. Ok? Gravar macro significa o seguinte, quando eu apertar esse botão, tudo que eu fizer, ele vai anotar dentro do VBA. Aí é que entra o VBA. Você já vai entender. Gravar uma macro. Eu coloco o nome da macro. O nome da macro é limpar. Ok? Limpar. Bacana? Ok. Apertei o botão aqui. Está gravando. Qual é o meu procedimento? Muito simples. Eu tenho que clicar aqui, nesse azul, que o Zezinho pode ter escrito alguma coisa aqui. Deleto. Aí, eu venho aqui, seleciono tudo isso aqui. Deleto. Clico aqui e paro de gravar. Antes de parar de gravar, eu vou fazer uma coisa. Eu vou vir aqui na revisão, eu vou desproteger a planilha e vou proteger a planilha novamente. Por quê? Porque dessa maneira eu tenho certeza que toda vez que ele apertar este botão, a minha planilha fica protegida. Bacana? Então, olha que interessante. Eu terminei a minha gravação. Terminei minha gravação? Sim, eu parei, já terminei meu procedimento. Eu não terminei minha gravação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no desenvolvedor, parar a gravação. Então, que emocionante, né? Acabamos de gravar a nossa primeira macro. Agora, o que aconteceu para valer? Antes disso. A macro não funciona se não tiver um botão para o nosso amigo Zezinho apertar. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no desenvolvedor... eu venho aqui na revisão e desprotejo a planilha e clico neste botão aqui com o botão direito. Clico nele com o botão direito, bem tranquilo aqui assim, ó, clico com o botão direito e eu procuro aqui nesse menu o comando atribuir macro. Ele me traz aqui uma janelinha e eu digo, atribui para esse botão a macro limpar. Ok? E digo aqui, ok. Joia. Quando o nosso amigo Zezinho preencher um pedido aqui, certo? Qualquer que seja, e apertar o botão limpar, ele vai limpar o pedido. Se ele colocou aqui, por exemplo, 1 brigadeiro, 5 brigadeiros, sei lá, ok? Calculou lá, o cara pagou R$20, deu troco, bonitinho, ele vem aqui e manda limpar. Limpou o pedido. E quando ele limpou o pedido, ficou protegida a minha tela. Bacana? Legal, legal. Muito bem. Então, essa foi a minha primeira macro. Agora eu vou mostrar para você onde que o Excel tomou nota. Onde que ele gravou esta coisa aqui chamada macro. Na guia desenvolvedor, novamente, eu tenho aqui o comando macros. E aqui eu tenho essa janelinha, nome da macro, limpar. Eu tenho os botões executar, depurar, editar, tal. Eu vou clicar nesse botão aqui, editar, ok? Quando eu clicar nesse botão, o Excel vai abrir outra janela, que é a janela do Microsoft Visual Basic for Applications, está aqui em cima. E ele vai me trazer o módulo 1, tá? E o módulo 1 tem a macro limpar. Eu vou apagar isso aqui que não tem muita necessidade. E aqui você está vendo os comandos que o Excel escreveu em cima desta macro. Bacana? Aí eu começo a ler um pouquinho esses comandos, eu começo a entender alguma coisa. Por exemplo, tem algumas palavras padrão aqui, tá? O sub e o end sub, por exemplo, significa começo e fim do procedimento. O range, em inglês,
é célula ou intervalo. Então ele está dizendo, ó, seleciona a célula G14. Aí tem um comando selection que diz o quê? O que está selecionado, né? Que é o G14. Aí ele fala assim, clear contents. Que comando é esse? Clear, limpar, contents, conteúdo. Então o que ele está fazendo? Ele está limpando o conteúdo da célula G14, ou seja, deletou o pago. Do B5 até o C11, de novo, ele seleciona, tá ok? E limpa também. Aí ele se posiciona na célula B5, que é onde começa tudo, para o nosso amigo digitar de novo. Aí ele desprotege a planilha, que eu não preciso desse comando aqui, porque ele vai estar protegido sempre, né? Então eu posso apagar esse comando e deixar só o protect, tá? Então ele protege. Veja só que então eu já fiz uma edição na minha macro, tá entendendo? Mesmo tendo gravado, eu só tenho que proteger a planilha, não preciso de desproteger a planilha. Então eu tirei o comando. Fecho aqui essa janela, simplesmente, tá? Não preciso fazer nada nessa janela, só abrir e fechar. O que eu faço agora é salvar o meu arquivo. Porque quando eu salvo o meu arquivo, ele guarda junto com o meu arquivo essa macro. Perfeito? Então ele guarda aquele código VBA dentro do meu arquivo. Eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de fazer isso. Eu vou escrever essa macro, tá? Só que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou pegar aqui, olha. Eu tinha dado um nome para essa área de verdinho. Depois eu mudei para azulzinho, mas tudo bem, né? Aqui é pago. Então eu tenho um nome nessa área e tenho um nome nessa. E eu vou escrever essa macro em vez de gravar. Vou mostrar para você que escrever uma macro também não é tão complicado assim. Eu vou escrever de um jeito mais simples do que o Excel escreveu, porque o Excel ele escreve exatamente da maneira que você faz. Você selecionou, depois você pegou o selecionado, limpou, depois você selecionou outro range, depois você selecionou, limpou e tal. Ok, eu vou escrever de novo. Eu vou escrever aqui a macro. Veja só, sub limpar 2, porque eu não posso ter o mesmo nome da outra macro, tá ok? Dou um Enter aqui. Agora eu vou escrever. Eu posso escrever à vontade, posso abrir linha aqui, não tem problema não. Posso dar um Tab, né? Eu vou escrever assim, ó, range. Lembra que eu tinha dado um nome para ele, que o nome dele era Verdinho? Então eu vou escrever assim. Primeiro eu vou escrever range pago, que também tinha um outro range chamado pago. Eu já escrevo direto, clear. Repara uma coisa, quando eu começo a escrever, o VB me ajuda. Ele fala assim, ó, você pode fazer isso aqui, o que você quer? Eu falo, eu quero esse aqui, clear contents, que é limpar o conteúdo, que é o delete, tá? A nossa tecla delete. Agora eu escrevo de novo, range, abre parênteses, verdinho, tá? Ponto, mesma coisa, clear, CL, ele já abriu as opções ali, eu dou um tab aqui. E vou escrever por último onde ele para, esse B5 aqui também eu dei um nome para ele, o nome dele é início, tá ok? Então eu vou escrever range, início. Por que eu faço isso, hein? Pelo seguinte, imagina, vou colocar ali, né? Range início, select, tá ok? E por fim eu escrevo assim, active sheet.protect, ok? Não precisa escrever aquelas outras coisas ali não, tá? Esse drawing object, não precisa. Olha a diferença dessa macro para essa. Essa é a macro gravada. Essa é a macro otimizada, ok? Mas também foi escrita. Bacana? Eu escrevi uma macro mais simples do que aquela outra lá, mais fácil, e ela tem ranges que eu chamaria de relativos. Vou explicar por quê. Veja só. Aqui ele falou do range B5, não é isso? Olha que ele tem o nome de início aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês as linhas e as colunas, né? Então, essa célula é a célula B5, bacana? Agora imagina que eu venho aqui e insiro uma linha aqui em cima, assim, ó. Eu não vou inserir porque está protegido, vamos desproteger aqui, tá? Desproteger. Vamos supor que eu vim aqui, achei bacana e inseri uma linha aqui, tá? Ora, o B5 não é mais B5, ele é B6. Então a minha macro não funciona mais. Agora, quando eu coloquei início, ok? Pago. E o verdinho que é azulzinho. Tá ok? Ele identifica essas áreas do mesmo jeito. Então, eu posso inserir linha, excluir linhas aqui, que não tem problema nenhum,
porque ele vai entender pela macro. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trocar a macro desse botão, tá? Eu vou vir aqui no atribuir macro e vou dizer, prefiro a macro limpar 2 nesse botão, que faz o quê? Absolutamente a mesma coisa que a outra. A limpar 2 faz a mesma coisa que a limpar. Ficou claro isso para você? Ficou, né? Uma vantagem que eu acho no vídeo, a aula com vídeo, é sensacional. Você pode me levar para frente, me levar para trás, fazer eu repetir uma coisa 52 vezes, até você entender. Isso é show de bola. Esse é um dos grandes ganhos que eu acho nesse projeto online da internet. É muito bacana. Então tá. Fiz uma macro, fiz de novo. Se eu quiser, eu posso apagar essa macro aqui. Por quê? Porque eu já fiz uma outra. Para que eu vou ficar com essa? Não é isso? Agora, deixa eu contar para vocês um dos meus maiores segredos. Sabe o que eu faço com essa macro? Eu guardo essa macro. Eu salvo ela em algum lugar, entendeu? Tá vendo esse módulo aqui? Eu venho aqui, mudo o nome dele, por exemplo, assim, eu chamo ele de A_limpar. Né? E aí ele muda o nome ali em cima, repare só, limpar, não é isso? Eu quero guardar esse módulo para usar um dia na vida. Okay? Eu clico aqui com o botão direito e mando exportar esse arquivo. Aí eu vou mostrar para vocês para onde que eu vou exportar ele, tá? Eu vou exportar para uma pasta chamada mini módulos, que é o meu tesouro. É onde eu tenho as minhas macros, que eu sempre já escrevi nesses últimos 10 anos. Imagina o quanto de macro que eu já escrevi. Então, hoje em dia, eu quase não escrevo mais macros, porque eu vou lá e busco. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá? Eu vou cancelar aqui, porque eu já salvei essa limpeza, tá? Então, eu vou fazer o contrário, eu vou cancelar. Eu tenho esse módulo que eu acabei de gravar, não tem? Depois eu vou esquecer ele. Eu vou simplesmente buscar um outro lá. Ou então eu vou gravar isso por cima do outro que eu tenho lá. Vou fazer assim, eu vou apagar isso, tá? Vou mudar o nome aqui, que eu sei que eu estava usando um outro nome aqui, que era limpar pedido. Vou colocar um nome bem claro do que eu estou fazendo. Outra coisa muito bacana que eu posso fazer aqui é colocar comentários na minha macro, usando aquela aspinha. Eu digo assim, limpa as áreas digitadas do formulário. Quer dizer, eu sei o que eu estou fazendo aqui, tá? Então eu coloco aqui a limpar e eu digo assim, ó, exporta esse arquivo. E joga ele aqui para mim na minha base de módulos. Salva. Bacana. Agora, sabe o que eu vou fazer? Repare que eu tenho um botão aqui, registrar, não tem? Em vez de eu fazer todo o procedimento desse botão, olha o que eu vou fazer. Eu venho aqui na minha famosa biblioteca de módulos, clico aqui com o botão direito e digo assim, importa para mim o arquivo que tem essa macro pronta. Que macro que é? A macro B, registrar, abrir. Ele traz para mim aqui, olha só, a macro prontinha, do jeito que eu tinha gravado, tinha salvo, né? Ele explica aqui que desprotege, copia, cola na próxima linha, depois limpa o pedido. Ó, então aqui tem um detalhe, ele está dizendo assim, qual a limpar pedido. Esse tem que ser o nome da minha outra macro. Então eu vou fazer assim, ó, vou dar um Ctrl C e Ctrl V aqui para ter certeza que é o mesmo nome. E era o mesmo nome, né? O que está acontecendo aqui? Deixa eu explicar isso que é bem bacana. Este meu registrar o pedido, o que ele faz? Ele faz assim, ó, ele pega o pedido que eu fiz, ele vem aqui no movimento do dia e grava ele aqui, tá? Então vamos fazer um exemplo? Agora eu tenho a macro, né? Eu tenho que atribuir a macro nesse botão aqui. Atribuir a macro. Atribuir a macro, B registra pedido. B registra pede, é o nome dela. Ok, então, olha só. Eu venho aqui e faço um pedido qualquer. Alt seta para baixo, eu quero isso aqui, Enter, Alt seta para baixo, eu quero mais um negócio aqui, opa, Alt seta para baixo, eu vou com a setinha aqui, escolho uma coisa qualquer aqui, tá? Sun, mais embaixo aqui, Alt seta, posso trabalhar no teclado aqui para ir rápido, ok? Refrigerante, tá, bacana. Agora eu coloco aqui, 333, bacana. Salvo o arquivo para não perder tudo. Por segurança que eu estou testando uma macro nova que eu acabei de trazer para o meu arquivo. Aperto o botão registrar. Vamos ver o que é que ele faz? Uma coisa eu sei que ele fez, ele limpou o meu pedido. Agora deixa eu ver se ele moveu o movimento para lá. Olha que coisa incrível.
Que espetáculo, hein? Ele guardou o pedido aqui e olha o que ele fez. Ele ficou paradinho aqui esperando o próximo. Vamos fazer o próximo para ele não ficar triste? Vamos lá. Então vamos lá. O cara pediu uma empadinha e um refrigerante. Legal. Empadinha, duas empadinhas que ele estava com fome, um refrigerante só que ele estava com pouca sede. Bacana. Então registra. O que aconteceu? Está aí o movimento do dia. Legal. Agora, eu tenho que fazer o seguinte com esse movimento do dia. Eu tenho que acumular esse movimento aqui no movimento do mês. Você lembra que a gente falou dos 4 pilares? Você assistiu outro vídeo, pelo amor de Deus. Você não assistiu de novo, vai lá e assiste, senão você não vai entender o que eu estou falando aqui. O primeiro pilar é a entrada de dados. O segundo pilar é o processamento. O terceiro pilar é a base de dados. Então, o que está acontecendo aqui? O que vai acontecer agora quando eu apertar este botão? Ele vai pegar esses pedidos e vai guardar no meu movimento. Mas ele vai processar, porque ele vai tirar esses zeros, essas coisas que não me servem, tá ok? Aí eu vou apertar esse botão, não vai acontecer nada, sabe por quê? Ele vai reclamar dizendo o seguinte: não é possível executar a macro fecha o caixa. Por quê? Porque ela não está aqui. Ah, ela não está aqui. Pois então nós vamos fazer ela vir para cá. Visual Basic. Clica com o botão direito aqui. Importa esse arquivo. Importa de onde? Ah, do meu tesouro. Da minha biblioteca de módulos, tá ok? Então deixa eu falar um pouquinho. Olha só que coisa bacana. Eu vou até mudar um negócio aqui. Deixa eu mudar aqui para você entender de que eu estou falando, meu amigo. Eu vou trocar essa exibição aqui. Ó. Vou colocar em lista, assim. Isso aqui são mais de 300 módulos que eu tenho guardados para mim, tá ok? De coisas que eu desenvolvi, não vendo, não troco, não dou. Aliás, vocês vão ver depois que eu vou abrir uma exceção nesse caso, tá? Ok, então eu vou pegar a macro fecho caixa, não é isso? E vou abrir. Quando eu faço isso, o que ele faz? Traz aqui para mim um outro módulo. Então eu tenho o módulo limpar, o módulo registrar e o módulo fecho caixa. O fecho caixa é um módulo interessante. Ele tem duas macros, a CA acumula e a CB prepara. Então essa CA acumula, CB prepara. E essa macro aqui, o que ela faz? Essa macro aqui, ela chama as outras duas, ela executa as outras duas, tá? Isso me dá um negócio muito legal no VB. Eu posso gravar várias macros pequenas, posso escrever macros pequenas e depois ir chamando todas elas uma por uma atrás da outra. Muito bom. Fechei aqui o VB, salvei meu arquivo, respiro fundo, aperto esse botão que fecha o caixa. Cara, foi muito rápido. O que será que aconteceu aqui? Limpou o pedido, está pronto para começar outro dia. O movimento do dia também está pronto para começar outro dia, porque isso aqui é uma área de processamento. Aí você fala, mas você perdeu seus dados? Eu falei, não, que isso, de maneira nenhuma. Meus dados estão aqui, Ctrl seta para baixo, meus dados estão aqui no final do mês, tá legal? E agora eu tenho um relatório aqui, né? E está aqui por 380. Aí eu vou apertar esse botão, adivinha o que vai acontecer? Adivinha? Ele vai dar uma mensagem dizendo, meu amigo, não tem macro aqui, não tem essa macro aqui. Ah, sabe o que essa macro faz? Deixa eu contar para você aqui, só entre nós aqui, tá? Essa macro, ela atualiza essa tabela dinâmica, sacou? Ah, então eu já sei. Então eu tenho uma macro pronta que atualiza qualquer tabela dinâmica. Bacana? Olha só, vem aqui no Visual Basic. Vem aqui com o botão direito. Importa o arquivo chamado report. Abrir. Ele traz aqui, olha o tamanho desta macro, olha que coisa impressionante o tamanho dela. Um comando. Legal? Fechei. Clico aqui com o botão direito, por segurança, atribuo a macro novamente, que é a macro report. Ok. Salvo o meu arquivo. Repare que aqui está 380 e 35, eu tenho essas vendas aqui. Bacana? Atualiza. Faço para 414. Legal? E eu vou classificar de novo aqui, porque teve um cara aqui que perdeu o segundo lugar. O brigadeiro perdeu o segundo lugar. Então agora o segundo lugar é refrigerante, o terceiro lugar é x-salada. Mudou toda a estrutura de vendas do meu negócio lá, e eu estou vendo que o almoço continua sendo o carro-chefe, o segundo lugar é o refrigerante, o terceiro é o x-salada. Muito bom. Então eu posso fazer uma promoção do pão de batata, ok?
porque está vendendo pouco. Ou eu posso começar a trabalhar muito forte com x-salada, porque está valendo a pena. Ora, isso aqui é um relatório em cima do meu negócio, que me mostra quais as melhores maneiras de eu usar. Então, só lembrando, para quem assistiu às outras aulas, uma pequena recordação. Pedido é um formulário, é uma entrada de dados. Movimento do dia é uma área de processamento de dados. O movimento do mês é o mais importante disparado, é o meu banco de dados, é o armazenamento de dados, é o pilar número 3. O pilar número 4 é um relatório, que me dá também um negócio chamado consulta. Olha o que eu posso consultar aqui. Eu quero ver tudo, não, eu quero ver só o dia 12. Dia 12 vendeu esse valor, o dia 13 vendeu este valor aqui. O dia 12 junto com o dia 13 vendeu este valor aqui. E o dia 14 vendeu este valor aqui. E juntando tudo isso, meu faturamento nesses 3 dias foi de R$414. Ora, daqui vocês viram muito claramente, né, como que eu fiz isso. Eu trouxe os meus módulos para cá, né? Então deixa eu dar uma navegada rapidamente aqui com vocês naquela minha biblioteca de módulos. Eu vou até fazer diferente. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui aberto. Eu vou abrir aqui o nosso explorador de arquivos e vou aqui no VBA Módulos Excel Expert, tá? Mini módulos. Olha o que é isso aqui. Vamos mudar? Vamos mudar a exibição aqui? Vamos colocar assim, lista. Veja só. Esse é o meu tesouro. Eu tenho uma macro, por exemplo, que limpa formulários, que adapta gráficos, que dá um bom dia, que configura a impressão, que copia a coluna por título, que faz um duplo clique, que exclui linhas intercaladas, que faz um filtro avançado, que importa um arquivo, importa um texto, lê diretório. Caramba, é muita coisa, viu? É muita coisa, né? Que faz segurança, que replica tabelas dinâmicas, que recompõe, que dá uma mensagem para o meu usuário. É um negócio muito bacana. Se você olhar aqui, são mais de 360 módulos, tá? Ou seja, tem coisa à peça aqui, fora o que eu não guardei, fora o que eu preciso de guardar, que ainda que eu não tive tempo de guardar. Legal? Esta é a minha biblioteca de módulos do Excel. Ou seja, VBA, módulos VBA, que permitem o quê? Que quando eu desenvolvo um sistema que eu levaria 10 horas para desenvolver, eu levo hoje 1h30, 2 horas para desenvolver, porque eu tenho que trazer essas macros, é claro que eu tenho que fazer uma pequena adaptação, uma coisinha ou outra ali na macro para ela funcionar, legal? Então eu tenho que fazer isso, mas é esse o trabalho, porque eu sei lá, eu vou lá, busco aquela macro que eu preciso, junto uma com a outra, junto 10, 20, 30 macros e eu tenho um sistema pronto, maravilhoso, funcionando. Bacana? Então agora, gente, aqui terminou a nossa aula. Você teve a oportunidade de ver o VBA, que é o nosso diferencial. E quem sabe VBA tem no mercado de trabalho um diferencial absurdo, porque não tem 5% dos usuários do Excel com certeza que conheçam isso. E você pode trabalhar em 3 níveis. Você pode trabalhar no nível simples do gravado, você pode trabalhar no gravado otimizado, e se você quiser se dedicar um pouco mais, você pode trabalhar no VBA escrito, ok? Muito bom. Então agora, deixa eu falar de uma coisa muito importante. Eu quero dizer para você que nós estamos na reta final e que eu quero te chamar aqui para amanhã, que é o nosso 5º e último dia da semana de Excel. E você não pode perder de jeito nenhum, tá ok? Você não pode perder o próximo vídeo. Sabe por quê? Deixa eu explicar para você por quê. Já te falo por que você não pode perder. Você não pode perder porque eu vou responder as perguntas que o pessoal vem fazendo essa semana inteira, né? Da primeira aula, da segunda, da terceira aula dessa aula de hoje. Então amanhã eu vou estar atento às perguntas que o pessoal fez e também vou dar uma explicação melhor para vocês sobre o meu método de trabalho. O que eu tenho notado, assim, muitas perguntas que eu já vi que o pessoal fez são sobre as coisas que eu fiz aqui. Como é que você faz uma macro? Como é que você formatou aquilo lá? Como é que você protegeu uma planilha e tal? Mas além dessas perguntas, tem as perguntas sobre o método, sabe? Assim, como é que é o seu método de trabalho? Eu falei que o meu método é trabalhar com casos reais, que eu trabalho com exemplos práticos, que eu trabalho com exercícios prontos, resolvidos e tal. Então,
Tem muita gente que está perguntando como que participa do meu treinamento. Bom, aí tem um detalhe importante. Eu trabalho há mais de 10 anos dando treinamento exclusivamente para as empresas. Muito raramente eu faço um treinamento aberto, né? Eu trabalho em company. O que é isso? As empresas grandes me contratam para eu ir lá dentro da empresa treinar a equipe deles, em sala deles, em laboratório deles, entendeu? Eu pego 10, 15, 20 pessoas, dou um treinamento. Eu tenho aí alguns clientes, né? Não vou citar nomes aqui porque não é adequado, mas muitos clientes, mas praticamente 90% aqui em Curitiba, Paraná. Legal? Ou seja, eu senti que tem muita gente interessada nesse meu método, tem muita gente interessada em aprender e que eu poderia fazer uma coisa diferente. O que é que eu fiz? Eu desenvolvi um programa fechado, um programa de treinamento fechado. Desenvolvi recentemente, ainda estou trabalhando nos finalmente desse programa. É um programa fechado online, ou seja, ensino à distância. Você pode aprender por conta própria, tá certo? Então, eu uso a mesma metodologia que eu uso, né, normalmente, tá? Só que lá, por exemplo, num trabalho normal aqui, eu trabalharia umas 60 horas para dar todo o Excel para um grupo de pessoas, tá? Nos nossos vídeos, nós temos aproximadamente umas 40 horas gravadas de vídeo, mas você fala assim, caramba, eu vou assistir vídeo de 40 horas? Não, claro que não. São mais de 150 vídeos, tá ok? Vídeo de 2 minutos, vídeo de 5 minutos, vídeo de 10 minutos, que você pode fazer o quê? Se são 40 horas de vídeo, você pode pegar numa segunda-feira e assistir de segunda a sexta, 8 horas por dia, ou também você pode assistir meia hora por dia. Então você que vai definir o ritmo, né? E você pode ver esses vídeos, rever, praticar, entendeu? Então, assim, esse método é muito bacana, mas eu não vou falar mais sobre ele não, eu vou explicar isso amanhã, tá? Então, é o seguinte, caso você queira participar de um treinamento fechado meu, assista o vídeo de amanhã. Caso você não queira, não tem problema, mas você quer saber como é que funciona essa coisa, então, te dou uma dica. Assiste o vídeo de amanhã. Agora, se você está maluco, louco para participar, você quer participar de qualquer jeito, você precisa desse treinamento, você sabe que esse é o teu caminho profissional, vou te dar outra dica. Assista o vídeo de amanhã, não perca, porque é fundamental para você. Nós vamos explicar muito bem as perguntas, né? E esse método detalhado que a gente está falando aqui sobre ele bem rapidamente. Bom, muito bom. Para finalizar, para não esquecer, né, eu vou pedir para você outra vez. Deixe aqui seus comentários, como você já fez das outras vezes. Deixe as suas perguntas. Quer saber mais sobre o meu método? Quer saber mais sobre esse trabalho? Quer saber mais sobre VBA? Quer saber mais sobre sistemas? Sobre como desenvolver sistemas em Excel? Quer saber mais sobre as dicas de Excel, etc, etc? Qualquer coisa que você queira saber, ou qualquer coisa que você queira comentar, aqui nós temos absoluta liberdade de expressão. A gente tem um prazer enorme em responder todas as suas perguntas. Então, faça suas perguntas, porque amanhã mesmo eu vou responder todas elas. Bacana, pessoal? Eu acho que essa é a hora. Você entendeu até onde a gente veio até aqui, você percebeu a importância dessa ferramenta na sua vida. Eu sei a importância dela na minha vida, como mudou totalmente a minha vida nos últimos 10 anos. Eu sou um cara muito feliz com o que eu faço, eu adoro o que eu faço, trabalho muito, mas eu trabalho satisfeito demais, tá? E estou muito empolgado com esse nosso projeto online. Bacana, pessoal? Olha, a gente se vê amanhã, hein? Eu estou falando um tchau para você aqui, um abraço muito forte, mas eu estou esperando você amanhã. Não perca. Abraço forte do Geraldo para você. Até mais. Olá, sou o Luiz, consultor e professor de Excel, e quero contar para vocês como o Excel mudou a minha vida. Conheci o Geraldo através de um curso que ele ofertou em 2010, um curso de VBA, e eu precisava automatizar alguns processos no meu dia a dia. Eu trabalhava na empresa de trens América Latina Logística, a ALL, e logo após esse curso nós começamos a trocar alguns e-mails, né? E devido a essa troca de e-mails surgiu uma parceria muito boa, onde eu gostava do jeito que ele trabalhava, ele tinha uma demanda muito grande, eu comecei a trabalhar com ele, aí surgiu a necessidade de eu sair dessa empresa e atualmente eu vivo puramente do Excel. Então, pessoal, digo para vocês que aproveitem as dicas dele, né? O método dele é muito bom, as dicas são muito válidas. E por mais que vocês não tenham interesse como eu de viver puramente do Excel,
eu tenho certeza que as dicas dele e os cursos dele vão impulsionar a sua carreira profissional. Valeu, pessoal!